نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, الباب الثالث, hoje será o terceiro tópico في مواقيت الصلاة, e que este tópico fala especialmente de tempos de prática das orações. As orações não podem ser praticadas fora dos seus tempos, porque Allah subhanahu wa ta'ala decretou a prática dessas orações em tempos determinados. Então, são esses tempos que nós vamos falar. Quando começa o tempo de uma oração e quando que termina, e até aonde a pessoa pode praticar a oração. Naquele tempo que entra, por exemplo, a oração. الصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة. Nós sabemos muito bem que diariamente, seja durante o dia ou a noite, temos obrigações ou obrigação de rezarmos 5 vezes, ou seja, observamos 5 orações obrigatórias. لكل صلاة منها وقت محدد. Então, para cada oração dessas 5 orações tem o seu tempo determinado. حدده الشرع, que o Sharia, ou seja, o Islã, determina para que a oração seja praticada naquele tempo. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Certamente que a oração para os crentes tem o seu tempo determinado. Tem o seu tempo determinado. Então, يعني مفروضة في أوقات محدودة. Quer dizer que essa oração, essa oração está determinada a sua prática num tempo específico. فلا تجي الصلاة قبل دخول وقتها. Então, sendo assim, a oração não é válida enquanto ela for praticada antes da entrada do tempo. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كظله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وحديث do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, narrado por Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, diz que وقت الظهر إذا زالت الشمس, o tempo de Dhuhr, quando o sol atingir meridiano, ou seja, meio-dia solar. Não é meio-dia, por exemplo, do relógio, aquilo cronometral, não é isso que está a se referir. Está a se referir quando o sol está no meio. Então, este é que é conhecido como meio-dia solar. Então, é ali onde começa a oração de Dhuhr. E quando é que termina a oração do solar de Dhuhr? Então, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu diz o que? إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. Prolonga até quando a sombra do indivíduo seja do seu tamanho. Por exemplo, se a pessoa tem 1,80 m, então, a partir da altura em que o sol corta o meio e vai continuar
o Dhuhr, Salat al-Dhuhr, até que esta sombra também atinja o quê? A altura do seu dono. Isto é, se a pessoa tem 1,80 m, por exemplo, se a gente mede a sua sombra, também vai medir 1,80 m. Então é aqui já onde termina Salat al-Dhuhr. ما لم يحضر صلاة العصر, antes de chegada da oração do Asr. Então, Salat al-Dhuhr, que é o Salat do meio-dia, ela começa a sua prática a partir da altura em que o sol corta o quê? O meio. Corta o meio. E começa a inclinar para o ocidente. Então, aí, 1 minuto depois de cortar o meio, esse é o tempo da prática da oração de Dhuhr. A pessoa pode fazer Salat al-Dhuhr até que a sua sombra seja igual à sua altura. Então, por que o Sharia menciona essas partes? Porque naquele tempo, primeiro, não tinha o quê? Relógio. Como também essa é a maneira mais fácil de todo mundo se controlar. Seja aquela pessoa que tem formação acadêmica e que pode usar outros meios, como também aquela pessoa que não tem formação acadêmica, que pode só se basear desta maneira que nós acabamos de mencionar. Então vem aí primeiro tempo, que é do Dhuhr. ووقت العصر então começa quando logo entra Salat al-Dhuhr, é por quê? Ou quando sai o Salat al-Dhuhr, entra em seguida o quê? Salat al-Asr. Então quando a sombra, por exemplo, ultrapassa um pouco a sua altura. Por exemplo, nós dissemos a pessoa tem 1,80 m. A sua sombra atinge a mesma medida de 1,80 m. Mas depois, passado um tempo, fica 1,81 m. A sombra se alonga um pouco mais em relação à altura do seu dono. Quer dizer que aquela pessoa que está se espelhar com aquela sombra. Então aí começa Salat al-Asr. E esse Salat al-Asr, então o acto al-Asr, ma lam tasfar al-shams, ou aquilo que chama Salat al-Asr, quando já se alonga um pouco a sombra, até quando o sol começa a amarelar. Porque chega um tempo em que o sol começa a amarelar, isto um pouco antes de crepúsculo. Então o sol fica amarelo. Então até este tempo aqui pode se praticar o que? A Asr. É um período equivalente, mais ou menos 10 minutos antes do pôr do sol. Mas a gente não pode praticar a oração, por exemplo, do Asr até ao pôr do sol, que é o limite máximo que a gente pode praticar. Não, até o sol começar a amarelar, salvo aquela pessoa que não tem como praticar senão depois do sol amarelar. Porque quando o sol começa a amarelar, a tendência é de entrar aquilo que se chama de crepúsculo. E neste tempo, antes de crepúsculo, o sol quando está quase para entrar, este tempo está proibido fazer a oração. Como também ao nascer do sol também. Ao pôr e ao nascer do sol está proibido fazer qualquer oração. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que os idólatras fazem as suas orações este tempo. Então, para a gente não se assimilar a eles e as suas práticas, então, por isso mesmo, a oração do Asr
termina logo quando o sol começa a marelar. Waqt Salat al-Maghrib. Então, o tempo da oração do Maghrib. Ma lam yaghib al-shafaq. Então, é praticado logo depois de crepúsculo. Entrou o sol, já começa a prática da oração do Maghrib. Ma lam yaghib al-shafaq. E continua até que a mancha amarela ou vermelha que é deixada pelo sol desaparecer. Aí termina o tempo. Porque quando o sol entra, logo em seguida começa a escurecer. Mas no horizonte onde o sol entrou, o que acontece? Ficam manchas vermelhas, como sinal de raio solar que acaba de entrar. Então continua aquele tempo ainda um pouco vermelho, começa já a escurecer, até que chega um tempo em que fica escuro mesmo, não é vista nenhuma mancha de aquilo que chama de sol. Aí já acaba a oração de al-Maghrib. Wa salatu al-isha ila nisfi al-layl al-awsat. Então, a oração do Isha é praticada a partir da altura em que a mancha vermelha deixada pelo sol desaparece no horizonte. Aí começa o Isha e ela continua até lá para altas noites, lá para meia-noite ou 1h aproximadamente, dependendo da região em que a pessoa está. Waqt Salat Subh, e o tempo da oração de Subh ou Al-Fajr, min tulu' Al-Fajr, começa a partir ao romper da aurora, ma lam tatlu' Ash-Shamsi, até um pouco antes do nascimento do sol. Sheikh, e dá 1h da manhã até o Fajr, que se alguém rezar nesse período? Para algumas pessoas, ou alguns teólogos dizem que este tempo aí é o tempo reservado para a oração facultativa, que é Tahajjud. Por isso termina meia-noite. Mas eu disse aqui para algumas regiões, porque, por exemplo, vamos lá ver, há regiões em que meia-noite ainda não se fez Isha. Sabe o quê? Porque o dia se estende muito. Por exemplo, agora estamos no verão, aqui no Brasil. Então, a oração do Isha vai chegar um tempo em que vai ser praticado o quê? Em que hora? Lá para 21h30. Então, nesse tempo, quanto tempo nos separa até chegar à meia-noite? 2h30. Então, quando se fala de Nisf al-Layl, aqui, meia-noite estamos falando, não meia-noite do relógio. Se for falando de meio-dia solar, aqui já é meia-noite mesmo do período noturno. Então você mede, por exemplo, a partir da altura em que o sol entra até o sol quando é que nasce. Então vamos considerar que esse período, ou até o romper da aurora, vamos considerar que este já é a parte considerada da noite. Você então mede quantas horas são. Se são, por exemplo, 6 horas de tempo, ou 7 horas de tempo, 8 horas de tempo, aí você tira meia-noite. Porque se formos basear no relógio, pode ser que a meia-noite atrase de chegar, ou pode ser que seja entre o mais rápido possível, porque o relógio não anda com aquilo que chama, não está baseado no fluxo do sol. Aliás, está baseado, só que não aquele que a gente determina as nossas orações. Senão, se fosse isso, rezaríamos, por exemplo, Salat antes da oração, da entrada do tempo, Salat al-Maghrib, por exemplo, rezaríamos também
antes do pôr do sol, porque a gente se baseia com o relógio. Mas não, nós nos baseamos com o sol em si. Quando é que entra, quando é que nasce, para determinarmos o tempo das nossas orações. Então, esta é a primeira parte. Salat al-Dhuhr, então, começa já a explicação. A oração do Dhuhr, que é de meio-dia, yabda waqtuha, então começa o seu tempo de zawal shamsi, com o sol no meio. Quando logo fica o sol no meio ou atinge o meio, então aí começa a oração. Aí, miluha ankaidi as-sama, quando atinge mesmo o ponto máximo do céu. Então aí a gente pode, por exemplo, se atingir, vamos supor que na hora do relógio deu meio-dia e meio, aí mas é o meio-dia solar. Então a meia-noite solar vai ser meia-noite e meia, dando com 12 horas? Não, exatamente aquilo que eu chamo. Pode ser assim, porque eu não sei, não tenho certeza. Porque há certo tempo em que o dia se iguala com a noite. Aí podemos dizer que sim. Mas há tempos, como por exemplo esse tempo aqui, o dia é longo, a noite é curta. E tem outro tempo em que a noite é curta, o dia é longo. Então, eu disse que para a gente determinar, por exemplo, quando é que será meio-dia e quando é que será meia-noite, a gente pega, por exemplo, quando é que o sol atinge o meio. Aí determinamos coisas. Por exemplo, este tempo aqui vai encontrar que atinge o meio lá para quase meio-dia, 10 para uma hora. O horário literal. Aproximadamente isso. No inverno, há algumas vezes aquilo como se chama, até encontra o sol, atinge ao meio lá para 11h40, 11h30, antes do meio-dia. O nosso meio-dia, o quê? Do relógio. Então, por isso mesmo, quando você coloca só aquilo que eu chamo Adhan, onde é calculado com a entrada do tempo de cada país, ou de cada região, ou de cada cidade, vai ver que, por exemplo, já deu meio-dia mesmo, mas ainda nem fez Salat, porque ainda nem fez Adhan, porque ainda não entrou o seu tempo. Já deu às 20 horas, ainda nem deu Adhan, porque ainda não entrou o tempo de Maghrib. Então, o nosso cálculo é baseado no nascimento e ao pôr do sol. E do pôr do sol ao romper da aurora. Aí que determinamos o nosso meia-noite ou o nosso meio-dia. Não sei se está claro. Entendi. Então, quando já estávamos explicando, quando o sol atinge o quê? O meio e começa a inclinar-se para o lado ocidental. Aí começa o quê? A oração de Dhuhr. ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو ظل كل شيء مثل الطول. Então, ele se prolonga o tempo do Dhuhr até quando a sombra do indivíduo ou do objeto atinge o mesmo quê? Tamanho do seu dono. Não só na pessoa, gente. Porque a sombra vai acompanhando o quê? O tamanho do seu dono, a altura do seu dono. Por exemplo, temos aqui um poste. Estou aqui, eu paro ali no poste, o sol está no meio. Como que fica a minha sombra? A minha sombra aparece um pouco. E a sombra do poste também aparece um pouco. Mas se formos comparar a minha sombra do poste, parece um pouco, mas do poste sempre é muito longo, porque a altura dele também é muito prolongada. Então, por isso, quando já a gente fazer essas analogias, não só na pessoa,
Pode ser, por exemplo, este posto a gente leva como uma referência para a gente avaliar a entrada ou a saída do tempo. Então, quando a sua sombra atinge o mesmo ou a mesma altura que ela tem, já aí termina o quê? Tempo de Dhuhr. Está claro, né? Então, diz o que? ويستحب تعجيل في وقت في أول وقتها. E é aconselhável rezar o Dhuhr nos primeiros tempos. Nos seus primeiros tempos. Isto é, entrou o Salat Dhuhr, logo em seguida, depois de 5, 10 minutos, pode-se fazer a oração de Dhuhr. Quando for já no tempo normal ou a estação normal. Eu vou explicar para que isso seja entendido bem. Illa idha estaddat al-harb, somente quando o calor for intenso. Quando o calor fica intenso? No verão. Então, quando chega o verão, por exemplo, agora estamos no verão, ao invés de a gente fazer a oração de Dhuhr logo quando entra a oração ou o tempo, então a gente retarda um pouco a prática da oração. A gente atrasa um pouco a prática da oração. Isso é, se entra 1 hora, vamos deixar para lá para 14h30. Salat Dhuhr. Isso no verão. Por que tem que ser feito isso assim? Porque ويستحب تأخيرها إلى الإبراد. Então, quando for no tempo de Dhuhr, de verão, ou na estação do verão, tem que, aquilo que chama, atrasar o Dhuhr até quando começar o quê? Ficar fresco o tempo. Não pratica naquela hora que fica, porque quando o sol está no meio-dia mesmo, é o tempo que mais, o quê? Que o calor atinge seu ponto mais alto. Mas, passando 1h30, então o que acontece? A tendência é de começar a ficar fresco o tempo. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Por quê? De قوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o que? إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. Quando o calor for intenso, então vocês terão que praticar a oração do Dhuhr no tempo em que começa a ficar fresco. Como este tempo aqui, por exemplo. Eu, por exemplo, ainda não fiz Dhuhr. Eu cheguei aqui e não fiz Dhuhr. Por que eu não fiz Dhuhr? Seguindo esta orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenho que esperar ficar um pouco. Mas hoje não está calor. Não está calor, mas estamos no período de calor. Onde quando a pessoa está, quando for um dia ensolarado, este tempo aqui, dificilmente ele respira de tanto calor que ele sente. Então ele tem que atrasar um pouco. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن اشتد الحر من فيء جهنم. Porque quando o calor intensifica, este é porque é como vapor do fogo infernal, do fogo do Jahannam. Por isso a gente tem que fazer o quê? Enquanto já está um pouco fresco, o ambiente está um pouco fresco. Porque o calor é reflexo de quê? Do vapor do fogo infernal. Quer dizer que é o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala manda mais acender o quê? O fogo do inferno. Deu para entender? Então, وقت صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الصلاة وقت الظهر. O tempo de prática da oração da Asr começa a partir da altura em que o tempo de Dhuhr acaba
Isso é, ou isto é, quando a sombra do indivíduo, do objeto, atinge o nível da sua altura, é ali quando começa a Salat al-Asr. أي في سيرورة ظل كل شيء وينتهي بغروب الشمس. E acaba com o pôr do sol. Termina com o pôr do sol. Então, a partir da altura em que a sombra do indivíduo, do objeto, atinge a mesma altura, então aí começa a Salat al-Dhuhr e termina quando? Ao pôr do sol. Mas só que nós sublinhamos aqui, ou deixamos aqui uma observação, que é melhor fazer até um pouco antes de o sol começar a amarelar. Porque quando começa a amarelar é o tempo em que os idólatras praticam as suas orações, salvo para aquela pessoa que não teve como praticar este tempo antes de amarelar o sol. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, está aqui no trânsito, ficou preso, não tem como descer para fazer a ablução nem oração. Como que ele vai fazer? E chega ao destino quando o sol já está quase para entrar. Pode fazer tudo. Sim, pode fazer assim, pode fazer Salat al-Asr, porque ele foi forçado a fazer isso. Mas para aquela pessoa que estiver numa circunstância de normalidade, então não é aconselhável que ele faça a oração quando o sol amarela, porque é o tempo de proibição de prática de qualquer tipo de oração. Então, este já é Salat al-Asr. Aí, ainda akhir al-isfirar, quer dizer que aqui na parte final de amarelamento do sol, ويسن تعجيلها في وقت الأول. E é sunna também fazer o Asr no seu primeiro tempo. وهي الصلاة الوسطى. E esta oração de Asr é considerada como a oração mediana. A oração mediana, a oração central. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات. Observai as orações obrigatórias. والصلاة الوسطى e a oração mediana. وقوموا لله قانتين. E para diante de Allah subhanahu wa ta'ala com respeito, humildade e concentração. Então, Salat al-Wusta aqui é referida a Salat al-Asr. Então, é aconselhável a pessoa fazer o seu primeiro tempo. Isto é, se entra, por exemplo, 16 horas nesse tempo de verão, né? Por exemplo, entra 16h30. Então, até 16h40, 17 horas, tem que ser feita a oração. Não espera o sol começar a amarelar. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também ordena a observação desta oração. فقال. Então, e disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Quem perder a prática da oração de Dhuhr é como se tivesse acontecido o quê? Uma extorsão para com a sua família e a sua riqueza. É como se tivesse perdido a sua família, melhor falando, e a sua riqueza. E noutra oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Quem deixar de praticar a oração de Asr, sem justa causa, invalidou as suas obras. Então, quer dizer que a oração de Asr é muito importante, até ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam falar que quem deixa de praticar sem justa causa, invalida as suas obras, é porque pela importância que essa oração tem. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم. E o tempo da prática da oração de Maghrib, que é a oração do crepúsculo,
começa com a entrada do sol, ao pôr do sol, logo até o desaparecimento da mancha vermelha que o sol deixa. لقوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta صلى الله عليه وسلم diz: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق, que o tempo do Maghrib começa ao pôr do sol até antes do desaparecimento da mancha vermelha. ويسن تعجيلها في أول وقتها, como também é sunna praticar no seu primeiro tempo. وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta صلى الله عليه وسلم diz: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى يستبق النجوم, que o meu povo jamais deixará de usufruir o bem enquanto eles continuarem o quê? Continuarem a rezar rápido a oração do Maghrib, حتى لا يستبق النجوم, até antes daquilo que chama a começar a aparecer as estrelas com muita aquilo que chama muita quantidade, porque logo ao pôr do sol as estrelas começam a aparecer uma e outra, não aparecem muitas estrelas, mas quando já desaparece a mancha vermelha, o que acontece no céu quando não for o tempo em que estamos na fase de lua cheia, como por exemplo esta fase aqui, estamos na fase da lua cheia, né? Quando o céu está aberto e está limpo, não vê muitas estrelas, por causa da clareza lunar. Mas quando for no tempo em que a lua está na fase crescente ou no quarto minguante, o que acontece? Logo depois do Maghrib, quando desaparecem as manchas vermelhas, ficam muitas estrelas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dizer o quê? Que a oração terá que ser feita antes de começar a aparecer as estrelas, isto é, antes do tempo sair. Salatul Maghrib, isso. Illa Laylatul Muzdalifa lil Muhrim, salvo na noite de Muzdalifa, isso já no Hajj, para aquela pessoa que já é peregrino. فيسن تأخيرها حتى تصلي مع العشاء جمعا جمع التأخير. Então é aconselhável deixar de praticar a oração no seu devido tempo até que ele pratique juntando com o Isha. Isso já para o peregrino. Então o peregrino, por exemplo, saiu de Arafat e chegou no Muzdalifa cedo, então quer dormir, aquilo que eu chamo na hora do Maghrib logo, não pode rezar, pode deixar até passar o tempo de Maghrib para rezar logo junto com o Isha, porque essa é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esta é uma exceção, mas fora disso não pode deixar de praticar no seu devido tempo, porque o sunna é a pessoa praticar no tempo em que o sol logo entra. Amma salat do Isha, quanto à oração do Isha, فيبدأ وقتها في مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. Então o seu tempo começa logo após o desaparecimento da mancha vermelha e prolonga até a meia-noite. Puxa uma pergunta. Quando você vai juntar as orações do Duhur, do Asr e do Maghrib, do Isha, eu posso, por exemplo, estou viajando, 1h da tarde, eu posso já juntar as duas? Sim, pode, mas melhor é você juntar quando está quase para entrar Salat al-Asr. Aí você reza Duhur, logo quando acaba reza Asr. Então chama-se Yamusuri.
Jamu Sur quer dizer o quê? É uma junção quer dizer parcial. Junção parcial, por que se chama junção parcial? Porque você, quando aquilo faz isso, quer dizer, reza o Dhuhr no seu último tempo. E depois, logo quando acaba o Dhuhr, já entrou, assim resulta, quer dizer, é como se tivesse rezado cada oração no seu tempo. Então, mas se você fizer isso no tempo de Dhuhr, ou deixar de fazer no tempo de Dhuhr para ir fazer no tempo de Asr, é válido. Mas melhor é ser esse tipo de Jamu Sur, que é uma junção parcial. Quer dizer, aparenta ser uma junção enquanto você fez cada oração no seu devido tempo. Você faz no último tempo, nos últimos tempos do Dhuhr e no começo do Salat al-Asr. Mesma coisa com o Maghrib e com o Isha. Mesma coisa. Tá bom? Então o Salat al-Isha começa logo com o desaparecimento da mancha vermelha até o quê? Até a meia-noite. Mais uma vez, meia-noite solar. Exatamente. Aquilo que eu chamo até meia-noite. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, que o tempo da oração do Isha é até meia-noite mediano. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. Então, é aconselhável atrasar a prática da oração do Isha, ao contrário das primeiras orações que nós falamos. As primeiras orações é aconselhável fazer o quê? Ser flexível e praticar nas primeiras horas. Mas o Salat al-Isha é aconselhável o quê? Atrasar ela para rezar já lá para quase o tempo que ele sai, porque é o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala desce para o céu mais próximo da terra para aquilo que chama convidar aos seus servos, ou meus servos, será que há quem tem necessidade para eu dar? Há quem quer perdão para eu perdoar? Há quem quer fazer algum pedido para eu atender com o seu pedido? Então é aconselhável que a pessoa deixe de praticar nas primeiras horas do Isha para retardar, porque quanto mais retardar e atrasar a oração do Isha, mais recompensa é grande. ويستحب تأخيرها إلى وقت المختار ما لم تكن مشقة, desde que não haja o que é dificuldade de praticar nas altas horas. Mas quando há facilidade de praticar nas altas horas, a pessoa pode praticar. ويكره النوم قبلها, e é detestável a pessoa dormir antes da prática do Salat al-Isha. Quer dizer, não pode dormir antes de praticar Salat al-Isha. والحديث بعدها لغير مصلحة, como também é detestável conversa depois do Isha, seja aquela conversa que não seja conversa construtiva. Isto é, para a gente entender bem isso, a pessoa ainda não fez, por exemplo, Salat al-Isha, vai dormir. Depois de dormir é que vai acordar para fazer o Salat al-Isha. É detestável. Não porque é haram, é detestável. E outra parte que é detestável é a conversa depois do Salat al-Isha. A pessoa acaba de fazer Salat al-Isha. Então acabou de fazer Salat al-Isha, vai dormir. Esse é o certo. Não ficar ali jogando conversa fora. A não ser que seja uma conversa benéfica, uma conversa construtiva, que tenha o quê? Vantagem. Mas ficar aí conversando sobre futebol, não sei o que, até altas horas, depois para ir dormir, isso é detestável. Salat al-Fajr, e o tempo da prática da oração do Fajr, min tulu' al-shams al-Fajr al-thani ila tulu' al-shams. Então começa a partir da altura em que
entra a aurora verdadeira. Porque as auroras se dividem em duas partes: a aurora falsa e a aurora verdadeira. Então, esta aurora falsa é o quê? Esse é o nome que os árabes dão. A aurora falsa é quando está quase para começar a romper a aurora verdadeira. Quando a pessoa olha para o céu, fica claro. É como se tivesse quase, se estivesse amanhecendo. Então o céu fica muito claro, assim, muito claro. Então depois daí, este chama-se Al-Fajr Al-Kadhib. Esse é a aurora falsa. Então não é neste tempo que começa a aurora, aquela oração do Fajr. A oração do Fajr começa com a aurora verdadeira, quando já começa mesmo a se abrir. O tempo começa a se abrir. Então é aí onde começa a oração de Fajr e prolonga até ao nascimento do sol. Até ao nascimento do sol. ويستحب تعيينها إذا تحققت طلوع الفجر. E é aconselhável também praticar a oração do Fajr nas primeiras horas, a partir da altura em que a pessoa tem certeza que já entrou o Fajr. Então, as 4 orações, seja a Salat al-Fajr, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, é aconselhável a pessoa fazer nas primeiras horas. Só o que podemos atrasar para fazermos é a oração do Isha, mas tudo isso é aconselhável, não é obrigatório. É nessa aurora falsa que na época do profeta tinha o primeiro chamamento? Exatamente. Bem lembrado. Nós falamos na semana passada que no tempo do profeta tinha 2 chamamentos. Então, não só no tempo do profeta, até agora tem. É marca para quem vai, chega lá, se você prenoitar na mesquita, vai se surpreender. Até se você quer jejuar, vai pensar que talvez já acabou o tempo de eu comer. Não. Mas este aqui é a aurora falsa. É esse tempo que faz a dar, alertando que, gente, já estamos quase entrando na aurora verdadeira. Então, é exatamente esse tempo que se faz a dar para alertar as pessoas que está aproximando a saída do tempo. هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمسة فيها. Então, esses são os tempos que é necessário fazer a oração obrigatória neles. فيجب على المسلمين التقيد بذلك. Então é obrigatório para os muçulmanos se basearem com as suas práticas das orações, com esses tempos que nós mencionamos. والمحافظة عليها في وقتها. Observando a oração ou a cada oração no seu devido tempo. وترك تأخيرها e evitar retardar ou atrasar a oração. لأن الله تعالى توعد الذين يؤخرون عن وقتها فقال. Porque Allah subhanahu wa ta'ala promete castigo severo para aquelas pessoas que atrasam a prática da sua oração ou que eles chegam a praticar fora do seu tempo, dizendo que فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, ai dos oradores, aqueles que rezam. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, cujos em suas orações eles tomam por diversão ou brincadeira. Quer dizer que eles rezam quando quiserem, fora do tempo, não se importam se está dentro ou fora do tempo. Então, por isso mesmo, são pessoas que rezam, mas mesmo com essas suas rezas, não vai impedir eles de entrar no fogo infernal, porque eles rezam se observar o tempo, aquilo que eu chamo, decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم, e depois deles vieram outras pessoas, khalfun, أضاعوا الصلاة, que desperdiçam ou negligenciam a prática da oração, واتبعوا الشهوات, e ainda eles seguem suas paixões, فسوف يلقون غيا. E esse tipo de pessoas entrarão num lugar chamado Gaia. Gaia é um deserto do inferno, que próprio inferno pede o quê? Refúgio a Allah contra aquele lugar. É um lugar tão péssimo que até próprio inferno, outra parte do inferno, então pede refúgio a Allah contra aquele lugar. Por causa do quê? Aquilo que eu chamo, o fato dele ser muito péssimo, este lugar, Gaia. Então, quem será colocado neste lugar são aquelas pessoas que negligenciam orações, aqueles que não oram no seu devido tempo. O Al-Ghayy, ele está, aquilo que eu chamo, a explicar Al-Ghayy. Al-Ghayy, o que será? O Al-Adhab al-Shadid, al-Mudha'af, والشر الخبيث في جهنم يعاذ بالله. É uma punição severa, multiplicada, e é um lugar muito feio e muito ruim dentro do fogo infernal, والعياذ بالله. وأداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. E a observação da oração no seu devido tempo constitui o que é melhor ação perante Allah subhanahu wa ta'ala. وأفضلها mais excelente. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez foi perguntado: أي العمل أحب إلى الله, qual é das ações mais desejáveis perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: الصلاة على وقتها, a oração determinada, observada no seu devido tempo. Então essa é a melhor oração, ação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, gente, mais uma vez, a oração tem o seu tempo determinado, e esse tempo quem determinou é Allah subhanahu wa ta'ala. Então procura a pessoa fazer dentro desse tempo determinado, porque quando a pessoa fizer a oração no seu tempo determinado, é porque ele está praticando a melhor ação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Vamos para o intervalo.